A falta de inteligência emocional e interpessoal pode ter um resultado catastrófico, a violência. Quando não enxergamos outros seres humanos como nossos semelhantes, relações que deveriam ser de respeito e amizade abrem espaços para relações de poder. E quer um exemplo disso? O bullying, que constantemente é representado em obras da cultura pop, como em Naruto e My Hero Academia. Nesses casos, os protagonistas conseguiram dar a volta por cima, mas nem todo mundo consegue. Dados do IBGE mostram que 40% dos estudantes brasileiros já foram vítimas de bullying e 24% dos alunos dizem que a vida não vale mais a pena. Eu sou a Mivik. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre como combater esse tipo de violência, pode ser? Pode ser. É isso, pessoal. Quando o assunto é bullying, eu não sei você, Samuel, mas eu lembro muito de um colégio específico que se chama Colégio Corleone. Isso refresca alguma coisa na sua memória? A galera do Corleone é da onde? O pessoal do Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. É, pode crer. Eu acho que todo mundo gostava de assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Acho que os brasileiros se reconheciam muito, né? Por mais que não seja uma série brasileira, eu acho que a gente se enxergava muito nesse personagem, nessa série. Pra caramba. E acho que o nome da série já faz um bullying. Já deixa claro que a série vai abordar essas coisas, essas questões. Porque Todo Mundo Odeia o Chris. E é o nome da série até em inglês, porque às vezes a gente tem uma adaptação na tradução, mas é exatamente isso. Todo Mundo Odeia o Chris. E em Todo Mundo Odeia o Chris, a gente tem um exemplo bem fácil de entender, né? Porque a palavra bullying, né? Ela vem do termo bully, ou bullies, que são os valentões, né? E todo mundo conhece o Caruso, de Todo Mundo Odeia o Chris, Pois que é o valentão. Exatamente. E Todo Mundo Odeia o Chris, ele tem uma vibe assim bem descontraída, bem divertido, bem leve de assistir, mas ao mesmo tempo ele traz essa temática muito forte, né? Eu acho que o bullying não é só um pano de fundo nessa história, mas por mais que ele conte tudo isso de uma forma assim bem... ele faz piadas, né, com todas as situações e a gente acaba assistindo mesmo de um jeito, é uma zoeira que ele vive, mas assim, ele consegue, ele tem um amigo dele, ele tem a família dele, ele vai, às vezes até dentro, assim, da família dele rola, né, um bullying, assim, mas é um assunto muito sério, né, e pra gente falar sobre isso, a gente precisa olhar também para as situações que a gente vive, né. E o legal de... Todo Mundo Odeia o Chris é um exemplo excelente, porque a gente consegue ver claramente o que é o bullying na sua natureza, né? Para todo mundo ficar ligado e já entender no começo do programa. Nem toda violência é o bullying, né, isolado, porque o bullying ele é algo mais do que isso. Ele não é um caso pontual. Para se caracterizar como bullying, né, o bullying ele é uma violência, seja ela física ou psicológica, que é constante, né? Então, tem os atores do bullying, que são o opressor, o oprimido e os espectadores, né? Então, e essa situação ela tem que se repetir. Então, um valentão que agride psicológica ou verbalmente ou fisicamente alguém, né? E tem pessoas olhando muitas dessas vezes. Se isso se perpetua por muito tempo, é um caso de bullying, como é o caso do Chris e do Caruso, né? Que tem essa relação e todo mundo vê, né? Sabe que o Chris apanha do Caruso e assim, né? É triste. Exatamente. E daí, como a gente vive, né, com muita tecnologia e hoje a gente tem as redes sociais e tudo mais, entra um outro aspecto disso, né, que é o cyberbullying. Que a gente teria, então, essa mesma perseguição, só que na internet. E daí, isso muda um pouquinho de figura quando a gente está num ambiente virtual. Porque, por exemplo, se uma pessoa, ela sofre algum tipo de bullying na internet, mas, sei lá, 100 mil pessoas veem ao mesmo tempo,
Então, isso também já é um caso. Por exemplo, aconteceu foi só uma foto que vazou. Mas quantas pessoas assistiram viram essa foto? Quantas vezes ela foi compartilhada? Quantos comentários isso rendeu? Então, o cyberbullying, ele também tem outros agravantes e mesmo acontecendo só uma vez, ele também pode ser extremamente prejudicial para quem sofre. E potencializa pra caramba, né? Se você é humilhado na frente de 10 pessoas, né, isso tem um impacto negativo. Mas imagina quando tiram uma foto de alguém ou viralizam um vídeo da pessoa e assim, tá rodando pelo WhatsApp da galera ou alguém posta isso numa página. Isso é centenas de pessoas que acabam vendo, né, e expondo essa vítima do cyberbullying. Difícil, é difícil, tá tudo certo. Mas e potencializa ainda mais essa humilhação. Exatamente. E a gente estava pesquisando sobre esse assunto, né, para entender por quê, né? Por que uma pessoa tem que fazer mal para outra? Por que uma pessoa sente necessidade, né, de agredir a outra, de fazer esse bullying, né? Porque quando a gente fala de bullying, muitas vezes a gente olha muito para a vítima. E lógico, a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, adolescente, adulto, seja quem for. Mas é muito aquilo também. Eu percebo muito que o bullying às vezes é muito tratado também com violência contra a mulher. Então, por exemplo, uma mulher que é abusada. As questões sempre são, mas onde você estava? O que você estava fazendo? Você estava sozinha? Que roupa você estava vestindo? E a questão acaba ficando muito na vítima, como se a vítima também tivesse algum tipo de culpa, né? E falam pra galera assim, mas por que você não contou? Por que você não procurou ajuda? Por que você não revidou? E, na verdade, a gente tem que olhar muito para quem está cometendo essa agressão, para quem está mesmo sendo esse valentão, né? Para quem é o agressor. E tem uma pesquisa muito interessante que eu achei, que eu acho que ajuda bastante para a gente entender isso. E essa é uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, da USP. E eu achei super interessante porque os pesquisadores, eles falam muito sobre a relação de poder. Então, o que acontece, né? Em ambientes sociais, e a gente começou falando um pouquinho disso, em ambientes sociais a gente tem o quê? Relacionamentos. A gente vai criar amizades, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos. E quando a gente não tem muita inteligência emocional para lidar com as diferenças, a gente não tem inteligência interpessoal, então que seria essa inteligência que envolve pessoas. Então, a inteligência dos relacionamentos. Então, assim, de entender o outro, de relacionar com o outro. Quando a gente não tem isso muito desenvolvido, e entre outros fatores também, relações que deveriam ser relações de respeito, de igualdade, de amizade, elas acabam virando relações de poder. Então, se você olha para o outro e você não sabe entender a diferença, se você não sabe entender que ele também é uma pessoa assim como você acaba criando hierarquias. Então, assim, eu sou mais, ou eu tenho mais. E isso vai fazendo com que, né, essa pessoa vá colocando outras embaixo dela. E isso faz com que se perca o respeito, entre várias outras coisas. E tem um aspecto muito legal que os pesquisadores eles vão explicando também, que tem um outro fator, que também é dessa de olhar para o agressor, que a violência, ela não é só para quem sofre. Geralmente, o agressor, ele também vive algum tipo de violência. E daí a gente entra naquilo, da sobrevivência humana. Quando a gente está em perigo, a gente pode ter, né, a gente já até falou isso outras vezes, a gente pode ter dois tipos de reações, que é ou fugir ou atacar. E o agressor, quando ele está numa situação, então, que ele está se sentindo ali meio vulnerável, então assim, ele viu algo diferente dele, ele não sabe como lidar, se ele é uma pessoa mais agressiva, ele vai então atacar. Então, é legal porque a gente já começa a identificar alguns pontos. E isso é bem bacana. Isso é bastante mostrado no My Hero Academia, né? Não que lá a gente tem os dois protagonistas, né? O protagonista é o Midoriya, e tem o Bakugou, que é o cara que faz bullying com ele desde criança, né? E o Bakugou não é que ele sofre alguma coisa dentro da casa dele, alguma diferença, mas a mãe dele já tem uma personalidade forte, já é esquentadinha também, e ele também é. E ele não consegue, né, olhar para o Midoriya, que é um carinha mais
mais sensível, pá, mais, sabe, esse lance de, amizade, gostando de você e tal. Ele não entende como o Midoriya se expressa. E ele sente raiva, porque ele não consegue, né, se expressar dessa forma ou estabelecer entender que ele é diferente dos outros, né? E acaba tendo essa relação de poder. Ainda mais porque lá no universo desse anime, né, as pessoas eles têm poderes e o Midoriya é uma pessoa sem poder. E aí quando o Bakugou descobre o poder dele, né, ele se sente maior, ele se sente mais importante, mais forte, e ele tem raiva do Midoriya querer ser amigo dele e não ser forte. Então eles têm essa relação bem tóxica. Nossa, é tóxica pra caramba, sabe? E aí e por que se caracteriza um bullying lá em My Hero Academia? Desde criança, o Bakugou colocou um apelido no Midoriya que é Deku, ou Deku, ou Deku. Não sei a pronúncia exatamente em japonês, mas que seria um apelido maldoso para falar que ele não tem poder, né, depreciativo. Entendi. Depois de grande, o Midoriya consegue superar isso e usa esse termo Deku como uma abreviação para outra palavra em japonês que é Dekiru, que é eu consigo, tipo, eu posso, ou, enfim, representa isso. O japonês, ele é complicado, então as coisas, uma palavra às vezes significa uma frase, mas a palavra Dekiru significaria isso, e ele assume, tipo, não, meu nome de herói vai ser Deku, era depreciativo, mas eu vou ressignificar isso. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, como a gente falou na introdução. Muitas vezes o bullying ele tem marcas profundíssimas nas pessoas e que vão para a vida adulta sem conseguir ter uma autoestima, sem conseguir superar essa opressão. Exatamente. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar então sobre políticas públicas, como entender e combater o bullying. E a gente está de volta com o Pode Ser, falando hoje sobre bullying, que é um assunto muito importante, né, Samuel? Até porque a gente tem dados do IBGE super importantes que mostram, né, que 40% dos alunos já sofreram bullying e 24% dizem que a vida não vale a pena. Tipo, Samuel, é muito triste isso, né? Preocupantíssimo. E a gente já fez um episódio recentemente sobre depressão e ansiedade. Temos episódios sobre autoconhecimento e tal, porque realmente essa pressão social muitas vezes desencadeia, né, que é causada pelo bullying, ela desencadeia nesses problemas psicológicos. Exatamente. Né? E quando a pessoa ela tem essa depressão ou sofre de ansiedade e tá sofrendo ainda uma pressão como o bullying, ela não vê saída, ela não consegue se recuperar. E é muita coisa, né? Porque se 40% dos alunos, né, já sofreram algum tipo de bullying, se a gente pega, né, a cada 100 crianças, 40, né? A cada 10 crianças, 4 já sofreram algum tipo de violência. Então, é muita coisa, né? Se você não sofreu, seu irmão, seu primo, alguém que você conhece pode ter sofrido, né? Um amigo, então são dados bem e assim, altos. É bom a gente trazer esse dado para mostrar que o bullying, ele não ele não é pouco, é muito. Você não tá sozinho, né? Muitas pessoas estão passando pelo que você passa, ou já passaram. Eu já passei por momentos de bullying na escola. Consegui conversar com meu pai e tal, e a gente resolveu, passou, superei. Mas é muito comum, né? Muito comum. E geralmente, né? Inclusive, vi que tem uma pesquisa de um site muito legal, que é o Nova Escola. É um site que é uma ONG, né? Que traz sempre discussões sobre educação e tal no Brasil. Eles fizeram um artigo com vários pesquisadores, vários estudiosos da área da educação, explicando 21 tópicos sobre o bullying, né? E uma das coisas é identificar quem que é o alvo, né? E muitas vezes o alvo costuma ser uma criança
com baixa autoestima ou mais tímida, né, que acaba não reagindo e sendo alvo, né, porque ele é um alvo fácil. Se ele está quieto na dele, ele não reage, geralmente ele está no canto dele, então ele não tem outras pessoas ou não tem um grupo maior para defender ele, é mais fácil dele ser alvo, né? E essa criança, ela costuma a se comportar, né? Os pais, eles podem identificar essa criança que está sofrendo bullying por não querer ir mais na escola, ou as notas dela começam a baixar, né? Ela não conta mais o que acontece na escola para os pais, né? Ela não fala as atividades da escola. Então, esse geralmente é o perfil das pessoas que sofrem bullying. Certo. E eu lembrei muito agora também de uma série que ficou muito famosa na Netflix esse ano, que é A Lição, ou The Glory, que conta a história de uma... Essa história, na verdade, é baseada em fatos reais, então deixa tudo ainda mais triste. Conta a história da Dong Eun, que ela é uma estudante e ela sofre muito bullying. É um bullying, assim, extremamente grave. Ela sofre... psicologicamente, verbalmente, né? Os outros colegas de classe agridem ela, né? De várias formas, inclusive ela tem várias queimaduras pelo corpo, porque em determinados momentos eles realmente usam, assim, babyliss, ferro de passar pra ameaçar ela e pra brincar com ela. Então, assim, é bem triste, é bem forte. E uma coisa que ficou muito, assim, intenso nessa série, se eu não me engano, essa série é a 7ª série não inglesa mais assistida da Netflix, então ela chegou a ficar no top 10, assim, em primeiro lugar, e ela foi muito assistida por várias semanas, a série mais assistida por várias semanas. E um aspecto muito importante dessa série é essa questão do abandono. Então, a Dong Eun, ela não tinha um apoio nem social e nem familiar. Então, assim, ela não tinha amigos e ela não tinha família. E ela era uma criança completamente sozinha, e a escola também, ela se retirava dessa situação. Então, sempre ela era a culpada. A escola não tinha essa consciência de acolher essa criança e cuidar dela, até porque tem uma relação até de poder entre os pais. Então, por exemplo, os pais das crianças que faziam bullying com essa menina, eles tinham um certo poder e uma certa influência. Então, assim, é uma brincadeirinha, tipo, não é nada, Doeon, fica quieta. Era assim que ela era tratada, e isso é muito sério. E outra série que já faz alguns anos que ela estreou, mas que abordava justamente isso de uma forma muito pesada, né? Uma série até de uma classificação indicativa de idade maior, é a 13 Reasons Why, né? Que é uma série muito forte, assim, né? Mas que ela aborda algumas coisas voltadas para essa questão, né? Ela é sobre bullying, ela é sobre opressão, né, em um ambiente escolar e tal, mas em alguns momentos ela coloca, né, os 13 porquês, são 13 pessoas que ela vai listando e colocando o que essa pessoa prejudicou ela de alguma forma. E não necessariamente são 13 agressores, mas ela coloca também algumas pessoas, inclusive uma delas é o protagonista, tipo assim, eu precisava da sua ajuda e você não conseguiu me ajudar, entendeu? Sim. Eu gostava de você, você não me fez mal, mas, eu não tive ajuda. Na hora que eu precisava, você se omitiu e acabou ficando sozinha, né? Então, a solidão de uma pessoa que é alvo de bullying é muito grande. Por isso que a gente tem que ajudar, galera. A gente tem que acolher. Se tem alguma pessoa aí na sua escola ou no seu ambiente de trabalho, porque existe bullying com adultos também, né? Não passa um pano para valentão, não. A gente tem que se unir contra esses caras, né? Não é nem para se vingar deles, não é essa a questão, mas para levar para os chefes, para a professora, que essa postura tá errada, né? Essa postura, esse cara tá com algum problema psicológico, né? Esse valentão, ele precisa ser tratado também. Exatamente. Nessa pesquisa da USP, que a gente citou no outro bloco, também traz um pouco disso que você falou, Samuel, que o agressor, ele
quase sempre ele também vai ter algum tipo de problema emocional, psicológico, ele também tem uma certa carga de sofrimento. Então, ele vai ser uma pessoa que, por N motivos, pode ser que ele viva num ambiente familiar também agressivo, pode ser então que ele não tenha aprendido, como aquilo que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco também, ele não tenha aprendido muito bem como se relacionar afetivamente. E daí por isso, né, e por outras questões, não justificando, mas tentando entender o que leva esse agressor a ser o agressor, é por isso que muito do bullying, né, muita dessa violência acontece. E ainda em A Lição, a gente tem então do outro lado a agressora, que seria a Yeonjin, a Park Yeonjin. Meu Deus do céu, essa personagem, Ela gente, é ruim? ela é humana. Isso que é o pior. Eu acho que qualquer um poderia ser a Yeonjin. Eu acho que tem essa questão de tipo, o agressor é o vilão, ele é o malvadão. A Yeonjin, assim, o que acontece, né, nessa série, A Lição? A série se passa no futuro. Então, a Dong-eun, ela já cresceu. E ela virou uma professora, assim, super inteligente, bonita. Só que ela vai atrás de vingança. E ela vai atrás, então, desses colegas que faziam mal pra ela. E a Yeonjin virou uma super mãe. Ela é uma ótima mãe, ela é uma ótima esposa, assim. Depois a gente vai vendo que nem tanto. Mas, assim, por fora, ela é uma ótima pessoa. Bonita, inteligente, trabalha. E, enfim. Mas se a gente for ver através dessa pesquisa também, identificando, então, as formas, né, do agressor se relacionar, muitas vezes, esse agressor, ele não tem um bom convívio familiar, ele também não tem amigos, as amizades que ele constrói também é à base de ameaças e de zoeira. E se a gente for ver nas séries, a gente percebe isso, né? Por exemplo, pensando em A Lição, o relacionamento que os amigos, que esses amigos que fazem bullying na Do-eun, é extremamente tóxica, eles se tratam super mal. E é naquilo da zoeira, sabe? Tipo, você é muito feia. Mas a gente tá brincando, amiga, né? Não leva a sério. Então, se a gente for ver como o agressor, ele tem outros relacionamentos, você vai encontrando que todos eles são muito tóxicos. E acaba que o agressor, ele tem que agredir para provar que ele pode fazer parte do grupo, muitas vezes. Uhum. Né? Ou ele tem que ser respeitado por esse grupo de amigos dele. Um desses exemplos é um filme que eu e a Vicky, a gente gosta e não gosta muito ao mesmo tempo. Eu gosto sim. Que é A Voz do Silêncio. Mas é o filme mais triste da história do planeta Terra, Vicky. Quer dizer, tem mais. O mais triste é O Túmulo de Vagalumes, na verdade. Esse aí eu não tive nem coragem, que a Vicky me deu uma listinha de filmes tristes. Eu assisti o primeiro, já desisti de assistir os outros. Não, mas esse daí tem um conforto no final, vai? Pelo menos tem. Tá. Túmulo de Vagalumes não tem. Não, A Voz do Silêncio te quebra, mas depois te reconstrói. A Voz do Silêncio, a gente tá fazendo mal suspense, mas o filme é A Voz do Silêncio, que mostra um menino, quando era criança, fazendo bullying com uma aluna nova na escola dele, que é deficiente auditivo. E assim, ele tem essa questão. Eles são bem pequenininhos no começo da série, né? Criancinhas mesmo. Deve ter uns 7 anos, né? Uns mais 7 ou menos, anos. algo assim. E ele tem um grupinho lá dos bagunceiros, né? E ele não consegue se relacionar com a menina, principalmente porque tem essa dificuldade da fala. Isso, ele não consegue se comunicar com ela. Ele fica, tipo, com raiva, ele e aí ele, tipo, quebra os aparelhos auditivos dela pra caramba, sabe? E zoa com ela, joga os cadernos dela na água. Ele não consegue. E aí, quando ele cresce, ele não consegue entender por que ele fazia aquilo. Uhum. E aí ele entra num limbo existencial, né, muito grande. E o filme, ele aborda isso de uma maneira genial, assim, né? Que ele não consegue enxergar o rosto das pessoas. Parece que ele não consegue chegar até se conectar com as pessoas, porque ele sente essa culpa também, sabe? E ele acaba reencontrando a menina e tentando reparar, mas ele sente muita culpa, ele não consegue abandonar essa culpa, né? Mostrando, né, um exemplo de que o agressor, ele também tem essas marcas. Um outro exemplo, Vicky, é meu malvado favorito.
O Gru, ele é zoado pela própria mãe quando ele é criança, que zomba dele, pelos sonhos dele e tal. Ele tem esse ambiente familiar tóxico, vamos dizer assim, né? E quando ele cresce, ele quer virar um vilão, né? E aí ele faz bullying, ele faz as maldades lá, e vai estacionar o carro e bate no carro dos outros, e fica zoando com as pessoas e tal. E depois ele vai descobrindo que ele não quer ser assim, né? Ele vai descobrindo que isso faz mal para ele também, né? Ser um vilão não é a resposta para encontrar a felicidade. É isso, e a gente vai fazer mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para encerrar esse assunto. É isso aí, estamos de volta. E Vic, para a gente encerrar o assunto de hoje, como que a gente combate o bullying? Então, vamos lá, a gente estudou muito sobre isso. Ainda nessa pesquisa da USP, que é bem bacana, tem alguns fatores que ajudam a gente entender, né? Como reconhecer o bullying e como lidar com isso. E um pouquinho do que a gente falou no segundo bloco, eu acho que fica bem evidente. Lembrar que os agressores, quem pratica o bullying, também são pessoas. Então, a gente precisa resolver esse problema que está nessa pessoa. A gente pode criar políticas de combate ao bullying e tudo mais, mas a gente precisa também olhar para esse cenário. E daí, como eu tinha falado, que a personagem, né, que pratica o bullying é uma das protagonistas, né, que pratica o bullying na série A Lição, ela é uma pessoa que ela é humana em alguns aspectos, mas ela é muito violenta também. Então, lembrar que essa pessoa que comete agressão, ela muitas vezes ela tem as suas próprias questões e a gente precisa olhar para isso. Então, 3 pontos que essa pesquisa levanta. Primeiro, o bullying não é um evento raro. E daí a gente falou aqui dos dados, né? O bullying, ele precisa ser visto, não dá para colocar para debaixo do tapete, a gente precisa falar disso. 2, dá para identificar a causa. Então, acho que isso é muito legal. Psicólogos, né? E daí a gente tem que ter toda uma rede preparada, mas assim, pessoas que são preparadas para isso, então profissionais da saúde, né? Psicólogos conseguem identificar as causas. Então, assim, gente, terapia é necessária. Para crianças e adolescentes, né? Também, terapia Sim. Não é só para adulto, viu? Tem gente adulta aí, ou pai e mãe assistindo a gente, ou se você aí é da escola, né? Terapia, cara, tem terapia para vocês e para as pessoas mais jovens. Isso, terapia devia ser igual um dentista. Todo mundo tem que ir de tempos em tempos ver se tá tudo certo. E a terceira coisa é algo que pode ser evitado. Então, assim, dá para reconhecer o bullying e dá para evitar. E daí, como é que a gente faz isso? Uma coisa que está muito presente, são 2 coisas, na verdade, né? A questão da responsabilidade da escola. Então, escolas precisam estar preparadas. Então, por exemplo, ter uma equipe técnica, ter psicólogo, ter professores que não vão ser negligentes. Então, a lição fica bem evidente que, assim, quando os professores e os diretores, eles não tomam uma atitude, pode acontecer de tudo. Lembrando que o que é a característica do caso de bullying? Tem que ser frequente, tem que ter o agressor, o agredido e os espectadores. Então, quem for conivente está ajudando. Exatamente. E daí essa pesquisa traz que quanto maior a responsabilidade da escola, menor é a frequência de violência. Então, quanto mais presente a escola é na vida dos alunos, então desenvolve. E é coisa simples, gente. Tem um programa de combate ao bullying. Então, é o quê? Palestra, conversar com os alunos. Porque, assim, quanto mais consciência os alunos, isso também tem na pesquisa, quanto mais consciência as pessoas, os próprios alunos têm de que o bullying é errado, de que não é legal, mais eles ajudam a combater. Então, assim, façam campanhas, tem algum programa na sua escola. E a outra parte também é a questão familiar. Então, se o ambiente familiar é um ambiente violento ou então de baixo monitoramento, então assim, se a gente tem uma ausência parental, se os pais eles não estão ali junto com os filhos, não cuidam muito, isso também é um aspecto bem prejudicial. Então, é família e escola que precisa trabalhar junto. Isso é importante, porque em A Voz do Silêncio, né, a mãe do menininho, ela trabalha,
fora e tal, e ela é mãe solo, né? Então, ela não consegue acompanhar ele muito bem. Sim, Então, ela não é uma do mãe bem, agressiva, mas ela é ausente, ela é né? ausente por Ele não necessidade, tem pai, né? Mas complicado essa questão, né? E muitas vezes acontece. O Gru também, eu acho que o pai dele ele foi criado só pela mãe, se não me engano. Mas enfim, para você ver que dá para identificar as causas e dá para trabalhar. Nesse site, no novaescola.org, eles também pontuam essas questões, né? Que o bullying ele pode ser trabalhado. E uma das coisas, além desses tópicos que você apontou, Vic, eles também colocam para as escolas valorizarem valorizarem e desenvolverem lideranças positivas. Legal. Né? Porque assim, dentro dos grupinhos de alunos, sempre tem um carinha, né? Ou frequentemente tem um carinha que ele é descolado, e ele é do bem. Ele é de boa, Ele é de boa, né? Eu já passei por isso. Tipo, eu era o carinha mais no canto lá da minha sala, e tinha uns caras que era super popular, mas que, tipo, tinha um bom relacionamento comigo. E algumas vezes até me ajudavam, sabe? Me defendiam, assim, né? De alguns valentões. Então, assim, as escolas, elas têm que intervir nos grupos de valentões, né? E também valorizar, né? E estimular essas lideranças positivas, que é justamente esse aluno que ele não é tão tímido, né? Ele é bastante extrovertido, ele tem boas relações interpessoais, né? Para que ele contamine positivamente, né? O ambiente, né? Para que tenha ele seja um defensor, né? Da positividade, do ambiente bom dentro da escola, ele seja um herói, né? E não a gente não tenha só líderes que tenham essa relação de poder, que são os valentões. E a gente tem uma lei, né, de combate ao bullying, vou deixar o número aqui, é 13.185, e essa lei, né, instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, que seria então o bullying. Então a gente tem até, lei, gente, bullying é crime, e a gente tem o respaldo aí, então, da lei, né, juridicamente falando. Então, se você sofre algum tipo de bullying, tenha uma rede social, né? Tenha rede social que eu digo apoio. Exatamente, não tenha, né, um Instagram. Mas assim, tenha amigos, né? Isso é outra coisa que também está bem relacionada, né? As pessoas, quanto mais sozinhas, elas são mais suscetíveis, né? Elas estão a desenvolverem, a serem vítimas, né? Na verdade. Então, tente frequentar lugares que você goste. Às vezes não é fácil fazer amigos, né? Ai, tem amigos. Legal, só porque eu quero agora eu vou ter. Mas às vezes na escola, tente perceber pessoas que têm gostos em comum com você, gostam das mesmas matérias, gostam às vezes das mesmas dos mesmos hobbies, né, do mesmo esporte, mesmos filmes, tal, né? Isso ajuda bastante. E uma coisa que eu queria frisar aqui antes da gente acabar, Vic, é que a solução para o bullying não é a violência e a vingança. Não é, cara. Não adianta pegar e tentar devolver na mesma moeda ou querer fazer pior que o agressor. Casos que as pessoas querem se vingar são completamente catastróficos, né? E não vai adiantar nada. Não vai melhorar a sua escola, não vai acabar com a dor e com o sofrimento, né? A gente precisa trabalhar, é um problema psicológico e emocional. Então a gente tem que trabalhar com o nosso emocional, né? Para melhorar o nosso emocional, o nosso psicológico. É isso, gente. É tão legal ser amigo das pessoas, né? E a gente respeitar as diferenças. Que bom que a gente é diferente, né? Se todo mundo fosse igual, nossa, o mundo ia ser insuportável, cheio de Tamires e mal-humoradas. Mas enfim, gente, a gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. E na próxima semana tem mais, mas a gente já tem bastante episódio do Pode Ser, né? Se vocês quiserem assistir. É só ir para baixo aqui e escutar a gente. É isso aí, a gente tá em diversas plataformas, no YouTube, no Spotify, em vários outros lugares Amazon, de streaming, né, Samuel? Tudo quanto é lugar. E na TV Câmara também, São José dos Campos, canal 12.3 aberto. É isso aí, a gente vê vocês no próximo Pode Ser. Até mais.